Muito bem, hoje vamos falar sobre 3 conselhos de Salomão para o sucesso. E começa com o texto sagrado de Eclesiastes 11, do 4 ao 6, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem ou para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Todos nós sabemos que o autor do livro de Eclesiastes foi Salomão, um homem que excedeu, foi além, em sabedoria e riqueza, todos os reis da terra. A sabedoria de Salomão veio de Deus, e nunca houve nem haverá alguém tão rico quanto ele. Por quê? Porque Salomão tinha a mentalidade de um homem de sucesso. Infelizmente, muitas pessoas têm a mentalidade de um fracassado, não é isso? Apesar de ter todas as condições de ser bem sucedida. Vejamos agora os 3 conselhos de Salomão para aqueles que querem alcançar o sucesso econômico. E o primeiro conselho está destacado como: não ficar esperando. O problema de muitos é ficar esperando uma oportunidade, uma chance ou uma situação favorável. E por ficarem esperando, não semeiam e por sua vez também não colhem absolutamente nada, não colhem nada. Não espere situações favoráveis para agir, pois o milagre não se espera, ele se provoca. Muito bem, vamos dar uma pausa aí. Veja que interessante, né? Para a pessoa não ficar esperando e agir, ela precisa vencer o medo. Que fique claro que o medo vem para todos. O medo de não dar certo, o medo de errar, o medo de acontecer algo que aconteceu com o fulano, com o beltrano, com A, com B, com C. O medo da pandemia, o medo do que disseram sobre aquilo, medo. Então o medo vem para todos. E o que é vencer o medo? É você seguir adiante, com medo ou sem medo. A única forma clara de eu vencer o medo é eu seguir adiante, eu avançar, mesmo com medo. Porque quando o povo colocou os pés nas águas do Jordão, somente quando eles pisaram as águas do Jordão, o Jordão se abriu. Somente quando o povo pisou as águas do Mar Vermelho, eles se abriram. Você só vai descobrir o quanto Deus é poderoso quando você avançar, crendo que Deus vai à frente. Não foi isso que ele prometeu? Eu irei adiante de ti, endireitarei o caminho, quebrarei portas de bronze, trancas de ferro, e eu vou lhe dar o que está escondido. Mas você só vai descobrir o tesouro escondido parado, com medo, avançando. Moisés já tinha morrido há um bom tempo, acho que já fazia dias. E Deus chega para Josué e diz: Moisés morreu, Moisés está morto. Mas todo mundo sabia que Moisés estava morto. Deus não precisava dizer que ele estava morto, porque todos já sabiam. Mas por que Deus falou com Josué dessa maneira? Ô Josué, Moisés morreu. Tipo, e aí, você está esperando o quê? Agora é contigo, meu cara. Avança, dá continuidade, conduz o povo, vai em frente. Não adianta ficar aí com medo, chorando, preocupado, ansioso. Avança. Foi isso que Deus quis dizer, e está bem claro. Deus diz: como fui com ele, serei contigo. Onde tu colocar o pé, estarei contigo.
Então, a única forma de vencer o medo é você avançando. Com medo ou sem o medo, avance. Mas é óbvio que todo desafio, ou seja, todo empreendimento, tudo que você quiser alcançar, vai ter um desafio, vai ter um gigante, vai ter uma muralha, vai ter um obstáculo. E é natural que o medo venha para todos, mas nós temos que avançar, crendo que, mesmo que nós tenhamos decepções, perdas, mas aquelas decepções, aquelas perdas, fazem parte do processo. Que processo? O processo de amadurecimento, de progresso e de avanço. Porque ainda que hoje eu tenha tido uma decepção, ou ainda que hoje eu tenha tido um problema, aquilo vai servir para que eu, lá atrás, não cometa outros erros semelhantes. E aquilo vai me amadurecer para que eu dependa mais de Deus do que da minha própria força. Então aquilo não me prejudicou, aquilo me fez mais forte, como diz o ditado: o que não me mata, me fortalece. Ou não? O que não me mata, me fortalece. Então faz parte do processo, não tem como tirar o desafio, tirar as lutas que vão surgir. Então, com medo ou sem medo, não fique parado, avance. Segunda coisa importante, neste texto que lemos aqui de Salomão: crê no que eu não vejo. Quando se planta uma semente, você não sabe o que está acontecendo ali na terra, embaixo dela, né? Você rega por saber que está acontecendo um processo embaixo dela, que no final lhe renderá frutos. Ou seja, você está crendo em uma coisa que não está vendo. Quando a pessoa crê, ela não sabe como Deus está agindo, mas ela continua fazendo a sua parte, por ter a certeza que, assim como a terra entrega fielmente o fruto ao qual foi semeado, assim Deus também fará com ela, uma vez que ela está cumprindo com a sua parte fielmente. Então, veja que quando nós sopramos na mão, nós não vemos o vento, mas nós sentimos ele. Como posso sentir o que eu não vejo? Sopra aí. Eu estou sentindo, mas não estou vendo. O mesmo se dá na plantação, está lá a semente. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que ali embaixo algo está acontecendo. Então nós vivemos num mundo que rege o campo físico e rege o campo espiritual. E eu sei, todos nós sabemos, aqueles que creem na promessa, que Deus está no controle. E que se eu agradar a Deus, se eu crer na promessa de Deus e fizer a minha parte, não tem como Deus não fazer a parte dele. E mesmo que aos meus olhos, diante dos meus olhos, pareça que nada está a acontecer, Deus está trabalhando por trás daquela situação, aonde os meus olhos não veem, Deus está a trabalhar. Aonde eu não estou conseguindo enxergar, porque, como disse Deus, os meus pensamentos não são os vossos, porque os nossos são pequenos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque os nossos caminhos, muitas vezes, parecem certo aos nossos olhos e acaba errado. Mas os caminhos de Deus, os meios de Deus, sempre é certo, porque Ele é o justo juiz, Criador de todas as coisas. Então, ainda que eu não esteja vendo diante dos meus olhos, mas eu estou fazendo a minha parte, aí é que está, não pode ser acomodado. Deus vai agir, Deus vai criar uma situação, Deus vai abrir uma porta, Ele vai me ajudar. Veja que nesse mundo existem pessoas que, infelizmente, elas entendem isso, mas infelizmente elas entendem no sentido oposto. Existem pessoas aí fora, no meio da política, no meio dos famosos, no meio daqueles que querem poder. Essas pessoas chegam a fazer pacto com o diabo, vender a alma para Satanás,
para conseguir poder e dinheiro. Por quê? Porque elas creem que o invisível, que é o demônio, o diabo, que na cabeça delas não é, de repente elas pensam que é um espírito que vai lhe ajudar, mas no fundo, nós sabemos que a alma daquela pessoa se comprometeu com o mal. Então a pessoa não faz nada sem consultar seu vidente, consultar suas cartas, porque ela crê no espiritual. Ela sabe que o espiritual influencia o material. Agora imagine nós que conhecemos o Deus que é espírito e vida e que está entre nós. Imagine nós que temos a promessa de Deus. Creia. Se Ele disse que tu vai ser cabeça, creia nisso. Que você vai comer o melhor dessa terra, creia nisso. O meu povo jamais será envergonhado. Creia e busque isso com todas as suas forças. Então, crê no que eu não vejo. Por exemplo, agora, você veio aqui buscar Deus. Então você está fazendo a tua parte. Por causa disso, Deus vai fazer a dele. Ele já está a trabalhar. Para concluir, não se acomode. Não se acomodar nos dias de hoje é justamente não depender somente de uma fonte de renda. É semear pela manhã e não repousar à tarde. Deus quer que você se torne grande entre os grandes. Não deixe de semear, não deixe de crer e nunca deixe de confiar. Muitas pessoas sonhadoras, por causa do comodismo, morreram e levaram junto consigo os seus sonhos, ideias e o quê? Projetos. É aquela velha história que no cemitério está cheio de sonhos que não se cumpriram, não aconteceram. Não enterre os seus sonhos, lute para realizá-los. Sobre isso aqui eu quero falar algo muito importante. Inclusive eu falei na reunião passada, o senhor até contou a experiência. O que acontece? Baseado no caso da dona Fátima, veja que Deus deu a ela uma direção para ganhar dinheiro num ramo que não era o dela, ou em algo que ela não sabia fazer. Claro, ela buscou se aperfeiçoar naquilo. Se eu quero aprender algo, eu irei aprender algo. Se eu quero ser perito, especialista, eu posso me tornar especialista. Quem dá, recebe. É a lei. À medida que eu dou, vou receber. Se eu dou pouco, recebo o quê? Pouco. Se eu me dou mais, recebo mais. É a lei do plantar e colher. Então, ela venceu, se tornou perita, especialista até hoje, em algo que ela não dominava. Então, às vezes, a pessoa tem uma mente fechada. Veja que muitas empresas que quebraram, na grande maioria, aqueles que eram responsáveis, proprietários, não evoluíram, não acompanharam a evolução do mundo. Então muitos não quiseram mudar a sua forma de pensar, não quiseram renovar, podemos assim dizer, aprimorar novos produtos, propaganda, não quiseram crescer conforme o mundo está a crescer, e ficaram obsoletos, ficaram para trás, porque aqueles que vendiam o mesmo produto, prestavam o mesmo serviço, se aproveitaram da tecnologia, se aproveitaram da propaganda, se aproveitaram de tudo que o mundo de hoje oferece e passaram à frente daqueles que eram mente fechada. Não, eu sempre comecei assim, foi sempre assim, não vamos mudar. E ficou para onde? Para trás. De repente até quebrou. Eu estava vendo a história de uma empresa, não vou falar o nome, que começou vendendo caneta. O produto deles, que deu o boom para eles se tornarem grandes, foi caneta. Só que ao longo do tempo, eles foram vendo que somente aquele produto não era suficiente, ou aquele produto trouxe um limite. Eles tinham que ter outras ideias, outros canais por onde o dinheiro ia entrar. Aí lançaram o aparelho de barbear descartável. Mas não é essa. Gillette é uma marca. Gillette é uma marca, correto?
Então aquele aparelho de barbear descartável, eles lançaram. E foi um sucesso. Foi um sucesso, mais um produto, e a empresa cresceu. E aí eles falaram, né? Nós temos 2, mas não é suficiente. Precisamos de outro. Eu estou tentando lembrar qual foi o outro. Precisamos de outro produto. Qual foi o outro, meu Deus do céu? Jesus amado. Esqueci. Muito bem. Eles lançaram um terceiro produto, um quarto, um quinto. E hoje, praticamente, eles têm aí de raiz uns 5 produtos que faz a empresa ter um grande faturamento. Fora outros que eles lançaram que não deu certo, eles tiraram do mercado. Mas veja que eles evoluíram. Eles poderiam pensar assim, não, nós vamos vender caneta a vida toda, não vamos vender outra coisa. Vai ser caneta a vida toda, porque é meu pai, meu avô, porque começamos assim, porque se aperfeiçoamos nisso, não vamos tirar o foco. Isso é mente fechada. Eu lembro de um senhor que era mecânico, e você sabe que tem coisas que uma época dá e outras não dão. Já foi a época que você encontrava em cada esquina uma loja que comprava ouro. Procura agora para você ver. Por quê? Porque não está dando mais. Mas quem aproveitou a época que deu, ganhou muito dinheiro. Hoje ainda existe, é óbvio, mas não tão quanto antes. Que tinha, dependendo da rua, deveria ter umas 2, 3. Verdade ou mentira? Pois bem, porque já foi a época. Então quem quer ganhar dinheiro, vendo que aquilo ali já não é mais a veia, tem que procurar outro meio. E eu lembro de um senhor que comentou o seguinte, olha, eu trabalhava na mecânica, mas houve um período que não estava dando. E surgiu uma oportunidade de eu abrir um restaurante. A pessoa passar para mim, restaurante de especialidade, frutos do mar. Mas eu pensei, eu não tenho experiência em comida. E ele disse que entrou junto com a esposa e um cunhado e começou. E conforme eles começaram, a coisa começou a andar. E eles foram se especializando na coisa, aprendendo com os próprios erros, mas foram se tornando peritos naquilo. Hoje ele diz, olha, eu até entendo de mecânica, mas a minha maior fonte de dinheiro é o restaurante. Por quê? Porque eu descobri algo que me trouxe um retorno mais rápido e um retorno maior. Então, traduzindo, mesmo que você esteja fazendo algo, é especialista em algo, claro, você pode se aprimorar, mas não se feche à ideia de ter uma outra fonte de renda, num lado que não tenha nada a ver com o teu trabalho. Não se fecha a isso. Se surgir, vá em frente. Abrace. Não fica nessa ideia, mas eu já tenho uma coisa, vai que eu não vou conseguir. Não vai nessa ideia, não. De repente, o que tu vai abraçar vai crescer muito mais do que o que você já tem. Então, o que nós queremos dizer é, não se acomode, esteja aberto a outras possibilidades de você vencer na vida financeira. Por isso que nós vamos determinar agora que esses 3 conselhos de Salomão, não ficar esperando, crer no que não se vê, ou no que eu não vejo, e não se acomodar, se cumpre em sua vida. Amém?